Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, estamos chegando nesse feriado, dia do trabalho, estamos aqui trabalhando, nada mais justo, né? Dia do trabalho, a gente tem que trabalhar. Então tá bom, vamos fazer o nosso Visão Geral de hoje, Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E eu trago hoje aqui um executivo da Fundação Getúlio Vargas, professor. Vem aqui comigo hoje Joeval Martins. Já esteve aqui, foi sucesso quando esteve aqui. Eu não posso falar que você já esteve aqui desde o tempo que você tinha cabelo, não é verdade. Mas foi um prazer recebê-lo. A entrevista foi muito legal, viu, Joeval? Pô, eu que agradeço mais uma vez o convite, Alberto. Sempre bom estar aqui contigo. Da primeira vez falo e enfatizo, sempre fui seu fã. E estar aqui no seu programa é um motivo de grande orgulho pra gente, viu? Ah, imagina. Sempre uma alegria muito grande, alegria nossa. Escuta aqui, dá trabalho manter o cabelo assim, não? Não, muito tranquilo. Quartas e sextas lá na sauna do Círculo Militar. Ah, é? Uma boa gilete e uma boa conversa com os amigos, tá feito o cabelo. Gilete mesmo? Gilete, ou passando assim? Gilete, É. Olha aí, e não pensa, quer dizer, não sei nem se você pensar em ter cabelo, se tem jeito, mas a partir que sumiu, acabou. Depois dos 19 anos eu desisti desse feito aí, viu, então faz Alberto? algum tempinho já, faz pouco tempo, uns 20 anos mais ou menos. Ei, Joeval, sempre muito elegante aqui. Eu já falei de você aqui, mas não custa a gente voltar a falar que você é graduado em matemática pela PUC Campinas, MBA pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ISPM. Você quase trabalhou na televisão, trabalhou na ISPM, né? Quase, né? Já trabalhou em grandes empresas, né? Daí no CPQD, na IBM, Telebrás, Exxon, Alcatel, enfim. Várias empresas, professor executivo da Fundação Getúlio Vargas. Você ministra a aula de... Aqui em Campinas, de empreendedorismo, técnicas de comunicação, marketing e estratégia empresarial. E de matemática, não? Matemática ainda não. Esse é um outro sonho que eu vou realizar ainda, Alberto. Ah, é? Você... Gozado, matemática é uma matéria que é o seguinte. Aliás, matemática e português é o arroz e feijão da nossa educação. E tem gente que torce o nariz com matemática, sobretudo matemática, mais do que português ou não? Eu acho que mais que português. Né? Mais que português, exatamente. Pessoas têm um certo temor da matemática. Eu mesmo tinha um grande temor, até que eu fui cursar matemática, não por opção, e aí fica a dica para os nossos ouvintes aqui, né? Eu não tinha muitas opções na época que eu decidi por matemática. Não tinha um curso noturno que me recebesse com aquilo que eu gostaria de fazer, que sempre foi fazer engenharia. Então, a matemática, por eu estar trabalhando na Telebrás naquela época, era a opção que eu tinha para virar um pesquisador em telecomunicações na Telebrás. Então, eu optei para seguir uma carreira na área de exatas, mas, de novo, não por opção, mas sim porque não existia uma oferta de cursos naquela época. João, quem são os grandes matemáticos? Qual o país que tem os melhores, mais eu não tenho dúvida. A Rússia, eu acho que é o país que tem... Aliás, Leibniz, que é o autor dos maiores livros de cálculo do mundo, ele é consagradíssimo, é um russo que escreveu das maiores bíblias da matemática, que é o livro de cálculo, né? Que hoje muitos alunos usam. Eu tenho o meu até hoje. Eu conservo lá com muito carinho na minha estante. Cara, mas eu acho que eu estudei era Oswaldo Sangiorgi. Mas esse é do básico, né? Quando você vai para o terceiro grau... Mas o Oswaldo Sangiorgi era bom também. Também, fantástico, um autor fantástico. Mas ele era o mais lúdico, né? Que trazia a matemática para o lado do aluno. Eu não sei se você já leu, pode ser até que tenha lido, claro que deve ser um livrinho Água com Açúcar, mas muito interessante que eu li, que se chama O Homem que Calculava, de Malbataan. Fantástico. Já leu? Fantástico. Eu li várias vezes, porque são coisas assim, cada cálculos maravilhosos que eram feitos ali, né? E cada vez que você lê esse livro, como o Pequeno Príncipe... Você interpreta de uma forma diferente? Totalmente diferente. Eu falo muito para os meus alunos, né? Pergunto nas minhas aulas inaugurais se eles já leram O Homem que Calculava, se já tinham lido o Pequeno Príncipe. Muitos deles já tinham lido, e aí eu pergunto... Eu li os dois, já várias vezes, por sinal. E você tem que ler a cada 2, 3 anos, porque é uma outra interpretação, uma outra visão. Você tira um pouquinho aquele olhar infantil, aquele olhar mais naif, né? mais ingênuo, e você começa a olhar diferentemente cada vez que você lê. Antoine Exupéry, né? Isso, exatamente. Mesmo, né? Você é responsável por aquilo que cativa? Cativas, exatamente. Muito interessante. Bom, Joval, dia do trabalho, ninguém trabalha no dia do trabalho, né? Você sabe que teve um dia do trabalho que eu estava em Santiago do Chile, que eu fui fazer uma transmissão de futebol envolvendo o Guarani
Libertadores, era, o Guarani jogaria com o Palestino e depois jogaria contra o Cobreloa. Cobreloa lá de Calama, lá no deserto do Chile, onde fica a mina de Chuquicamata, a mina de cobre e tal. E no dia do trabalho era lá na época era Pinochet, né? Aquilo era uma revolta, muita bomba na cidade, impressionante. Você andava assim, você escutava barulho de bomba. O que há tempos atrás no Brasil não tinha, graças a Deus, né? Agora a coisa começou a proliferar e tal. Dia do trabalho. O que significa, assim, na sua visão? Você que é um homem de empreendedorismo e tal, o que significa o dia do trabalho? Eu acho que é um dia de celebrar, né, a possibilidade, eu falo muito isso aí, eu sou muito católico, eu falo a possibilidade de a gente poder produzir. Né? Você poder produzir, você continuar a ser produtivo. Eu miro muito no exemplo do meu pai, que até os 80 anos ele trabalhou. Então, acho que o dia do trabalho, eu acho que é um dia para você realmente celebrar e poder fazer uma introspecção daquilo que você fez até o passado, que te trouxe até aqui, e o que você vai fazer daqui para frente. Eu acho que o grande segredo da longevidade e de você ter uma mente sana e corpore sã é você continuar trabalhando, né? E existem alguns exemplos na minha vida, as pessoas que passaram, que foram os grandes coaches da minha vida, são caras que estão trabalhando até hoje, com 70, 80 anos de idade, e continuam produtivos e continuam extremamente atuais, né? Você falou de alguns livros aí, O Homem Calculava, O Pequeno Príncipe, né? Eu acho que o grande segredo da longevidade mental, da longevidade da produção, é você continuar cada dia aprendendo coisas novas, né? É você se desafiar, né? Nossa geração, a gente começou muito tarde a ter o contato com a informática, então nós tivemos por obrigação, porque a sociedade te empurra e os empregos e as empresas te empurram para que você tenha essa habilidade, esse manejo com a informática, mas eu acho que o livro tem um papel muito importante na sua longevidade mental e você continuar produtivo. Mas esse negocinho chamado smartphone aqui tirou muita gente dos livros, né? Tirou demais. Acho que é um processo natural também. Embora não devesse, mas é um processo natural. Você falou da nossa geração, muito obrigado por você me incluir na sua geração, mas você não é da minha geração, você está mais próximo da geração dos meus filhos do que da minha geração. Mas, de qualquer forma, eu entendo o seguinte, hoje, com todos os males que isso aqui pode provocar, porque você ouve tanta coisa a respeito do smartphone, né? Mas eu acho que ele passa a ser, muitas vezes, companheiro de muitas pessoas. Eu costumo brincar, o que seria da terceira idade hoje sem smartphone, exato, né? Exato. Porque é uma coisa assim. E interessante que tudo que você aprende enquanto jovem, você assimila melhor, tá certo, Gival? Isso é uma coisa natural, você que é palestrante, né? Você fala sobre isso e tal. Eu mesmo encontrei uma certa dificuldade para me tornar piloto de avião, porque eu me tornei piloto aos 39 anos, quando muita gente aos 39 anos já está saindo da internacional, né? Mas eu fui por prazer e tal. E acho que hoje, a geração assim dos 60, 65, 70 e tal, tem mais dificuldade de aprender do que, sobretudo nessa tecnologia e tal, do que os mais jovens. Isso é uma coisa muito natural. E explica-se aí, talvez, Joeval, quando você vê anúncio no jornal, precisa-se de determinada profissão e tal, não sei o quê, idade máxima, tantos anos. Nossa. Isso aí talvez seja explicado por essa dificuldade que tem a pessoa um pouco mais de idade de assimilar, não é isso? Não? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu tenho visto através dessas novas aberturas que as universidades estão dando para a terceira idade, até cursos da terceira idade, hoje você vê uma inclusão desse público muito forte no mercado, né? Eu tenho andado por algumas empresas onde eu palestro, onde eu presto consultoria, que eu vejo muita gente de cabelo cinza e muita gente de cabelo cinza feliz de estar produtivo e de estar competindo com essa geração, tanto da geração Y quanto com os millennials, né? Porque a gente tem aí uma barreira, um buraco muito grande que distancia essa geração do baby boomers, né, dos millennials, dos conceitos. Os millennials, eles querem chegar no topo da carreira deles imediatamente, né, que é um grande equívoco, na minha opinião, que eles estão cometendo até com eles próprios, né. Estão se iludindo que eles vão conseguir muito rápido chegar lá, sem passar por todo o calvário, né, da vida corporativa ou até do empreendedorismo, né? O empreendedorismo ensina muito. Então, acho que é muito legal eles passarem por esse calvário e para ter o ciclo completo de aprendizagem. Você não nasce andando,
você aprende a andar. Com certeza. Né? Então, acho que os millennials, eles têm que aprender muito com os baby boomers, com a geração X, geração Y, que é essa paciência, esse conhecimento quase institucional de quais são os passos que eu tenho que tomar para chegar lá, né? A gente falou de livro, a gente falou de estudo, falou de investimento na carreira. Eu acho que quando a gente começa a pensar que talvez as empresas ou até mesmo as pessoas, meus pais, não têm que mais investir no meu conhecimento, e sim eu mesmo, baseado naquilo que eu quero como finalidade para minha carreira, quando isso cair a ficha deles, eu acredito que conseguem se transformar e trazer benefícios para eles próprios. E existe, né, da mesma forma que há pouco eu falei, quando você vê aí um pedido, uma solicitação de emprego e tal, e que se coloca lá a idade máxima, tanto, existe outra situação onde se coloca lá, por exemplo, idade máxima, tanto, no entanto, 5 anos de experiência no ramo. Aí dá vontade de falar para quem fez o anúncio, olha, eu tenho 35 de experiência, tá bom para você? Ou não? Mas vamos lá. Dia do trabalho com passamos de 13 milhões de desempregados. Nós temos, é um dia para, não é um dia para se comemorar, é um dia para se resignar, inclusive. Exatamente, né? Exatamente. Mas acho que é um momento de reflexão importante, Alberto, porque apesar de todo o calvário, né, usando ainda essa palavra que nós passamos nos últimos 13 anos, e todos os desmandos e o que a gente tem visto na mídia incansavelmente, né, nos tem trazido uma grande lição. A primeira lição é a lição da cidadania. Acho que nós, nas próximas eleições, nós vamos ter muito cuidado em quem a gente vai votar. Né? Acho que isso é uma grande primeira lição. Eu já defini aqui, eu falo sempre isso aqui, ó. Eu já defini em quem eu não vou votar. Exato. Em quem eu vou votar, não sei, mas em quem eu não vou votar. Eu não voto em ninguém que esteja respondendo a processo por corrupção. Eu não voto em ninguém que tenha sido citado em delação premiada. Eu não voto em ninguém que esteja sendo processado por qualquer desvio de dinheiro público, por má gestão. Eu não voto em ninguém que esteja comprometido com esse lado negativo, obscuro e triste da nossa política. Agora, em quem eu vou votar, eu realmente não sei. Exato. Essa é a primeira lição, né? Os seus telespectadores estão vendo aí que essa lição que a gente aprendeu na carne, nas costas. Pelo menos isso, toda essa movimentação, que tem gente que fala assim, no final isso aí não vai dar em nada. Para mim já deu. Já dá dando. Para mim já deu, já mostrou. Já mostrou, certo? Exato. Então essa é a primeira grande lição, né? É a lição da cidadania, de saber em quem eu não vou votar ou em quem eu vou votar, né? Essa é a primeira grande lição. A segunda grande lição é que nós saímos um pouquinho da caixa e começamos a repensar o que eu faço sem um emprego. Né? Que uma hora a água vai chegar, né, aqui. Com certeza. O que eu faço sem emprego? Então, isso tem dado ao Brasil um impulso muito grande do lado empreendedor do brasileiro, né? Muita gente se virando, muita gente descobrindo em si mesmo o empreendedorismo. Eu sou um deles. Eu dou aqui eu levanto a mão e falo, eu aprendi, né? Em julho do ano passado, a minha empresa decidiu, a empresa que eu trabalhava decidiu acabar com a minha área em toda a América Latina e, obviamente, eu fui dispensado. E a partir daí, do dia 1 que eu fiquei desempregado até eu achar a segunda ocupação, que foi a abertura da minha empresa de consultoria, de falar sobre vendas estratégicas, de falar sobre empreendedorismo, eu comecei aí a ter vários empregos, né? A FGV é um deles, né? Uhum. Então, me tornei um consultor empresarial de vendas estratégicas graças à minha demissão. Então, se a minha demissão talvez não ocorresse em julho do ano passado, talvez estivesse ainda empregado, e esse veio empreendedor que aflorou em mim graças a uma demanda do mercado e uma necessidade que eu passava de ter que faturar, me jogou para o empreendedorismo. E a terceira grande lição que eu acho, Alberto, apesar de novo, todos esses desmandos que a gente tem visto na TV, etc., é que o brasileiro aprendeu a olhar para o seu próximo, né? As correntes que existem hoje ajudando os profissionais que estão fora do mercado, a flexibilidade que está para se criar agora com a votação da nova lei trabalhista. Então, isso aí nos tem dado outras alternativas, né? A gente está falando aqui até antes dessa abertura, né? Que me dá aqui meu dinheiro do fundo de garantia, me dá aqui o meu dinheiro do INSS, que eu vou cuidar da minha aposentadoria. Então, mas aí tá, João, é uma conversa assim muito interessante, né? Eu, particularmente, eu também acho que o dinheiro da minha mão é melhor do que na mão do governo, na mão de qualquer lugar, de qualquer pessoa. Eu já fui investidor lá atrás, bem lá atrás no começo, eu fiz um plano de aposentadoria, 4, 5 meses depois de eu estar pagando, a empresa que eu investia quebrou. Quer dizer, então não tinha como ter nenhuma renda numa sequência.
Mas o brasileiro, de uma maneira geral, ele fica meio que... ele se acomoda um pouquinho nos braços das instituições, do governo e tal. Nós temos essa cultura de repente, deixa que eu resolvo, eu faço. Eu sei que você sim, outras tantas pessoas sim, mas de uma maneira geral, na globalização nacional aqui. Não tem, Alberto. Não temos, né? Mas eu acho que é um grande espaço que está se abrindo para que as pessoas comecem a se educar e comecem a se preocupar com o seu próprio futuro. Ninguém melhor que você para cuidar do seu próprio futuro, na minha opinião. Sim. Então, se nós começarmos agora, hoje, se você for em países com um sistema educacional um pouco mais avançado que o nosso, precisamos ir longe. Vamos aqui no Chile, vamos na Colômbia. Hoje existe educação financeira na escola. Então, as crianças já começam a ter a noção empreendedora dentro da escola. Aquela cena que nós sempre vimos nos filmes americanos, daquela criança vendendo limonada no jardim dela, aquilo lá é fruto da cultura e da educação empreendedora que desde cedo as crianças têm nos Estados Unidos, né? Então, se você começar a educar essas pessoas hoje da importância dela cuidar do futuro dela, daqui 10, 15, quiçá 20 anos, essa geração já tá educada de como cuidar do seu futuro. E com as leis trabalhistas avançando, ou se tornando menos pesadas para os donos de negócios, os empreendedores, e as pessoas falando, eu vou cuidar do meu futuro, eu acho que a gente tira o custo Brasil das operações, traz novas rotas de vendas e novas rotas de empresas para o Brasil, porque, caiu o custo Brasil, vou ao Brasil fazer negócio que lá é barato. Sim. Então, a gente começa a quebrar alguns paradigmas e derrubar alguns muros, que é bom para o investidor que vem aqui ganhar dinheiro, que ele não está aqui com a função de voluntariado, ele está aqui para ganhar dinheiro. Tá aqui pra ganhar. E traz novas rotas para essas empresas trabalharem. Agora, Joel, hoje nós temos assim um número muito grande de desempregados. A gente fala em empreendedorismo, você fala que abriram novas frentes e tal. Mas nós estamos com um número elevado de desempregado, mas não é aquele desempregado que saiu, pegou uma baita de uma indenização e tem condição de empreender e tal. Quando a gente fala em empreender, o cara pegar, sei lá, ele começar a vender alguma coisa aí como camelô, ou alguma coisa na feira, ou trabalhar. O empreendedorismo é extremamente abrangente. Você não acha que nós deveríamos ter uma lei de incentivo? Ou existe essa lei e a gente não sabe? Então, eu falo muito a respeito do Sebrae e da importância do Sebrae na vida do pequeno e médio empreendedor. Nós temos aí dentro do Sebrae uma quantidade gigantesca de informação para quem quiser empreender amanhã. Mas é o que eu sempre falo, as pessoas não têm essa curiosidade corporativa, essa curiosidade intuitiva de ir lá e buscar essa informação no Sebrae. É gratuito. Hoje você tem algumas horas, boas horas de consultoria no Sebrae, mesmo que você não entenda absolutamente nada de um negócio, o Sebrae te aconselhar de como fazer isso aí. E a hora que eu tenho bons amigos hoje no Sebrae de Campinas, eu pergunto como tem sido a procura das pessoas de abrir novos negócios, buscando essa consultoria do Sebrae. Ele falou, Joeval, não mudou. Continua baixo, ninguém bate na nossa porta. Mesmo com tanta gente desempregada? Ninguém bate na quantidade que nós esperávamos com todo esse desemprego que tem que ter no Brasil. Uma, por desconhecimento, porque o Sebrae sempre está fazendo anúncios na televisão, se fala muito do Sebrae, quem assiste a uma grande emissora tem um programa dedicado a pequenas e médias empresas, pequenos e grandes negócios. Então, hoje, quem quiser informação, eu mesmo faço muito download de livros eletrônicos do Sebrae, para buscar informação de empreendedorismo, de como abrir um negócio, como fazer um fluxo de caixa, até mesmo para complementar alguns tópicos que eu dou para os meus alunos na FGV. Por quê? Porque ali tem uma quantidade de informação gigantesca e as pessoas, infelizmente, não fazem a busca por ela. Muito bem, estamos conversando aqui com o Joeval Martins, falando de empreendedorismo nesse Dia do Trabalho. Tem muita sorte, né, Alberto? Deu sorte, Joeval. Ô, Joeval, nós estávamos falando no bloco anterior sobre empreendedorismo e tal, eu até perguntei sobre leis, de alguma coisa de incentivo ao empreendedorismo. Hoje,
dá para se empreender algo sem dinheiro? Como é que se faz? A pessoa está sem dinheiro, mas quer montar alguma coisa, quer fazer alguma coisa. Se ela tiver um nome limpo, ela levanta algum dinheiro, existe? Como é que é isso? Sim, hoje existem empresas de microcrédito, a própria Caixa Econômica hoje, existem os microcréditos para esses empreendedores que têm o nome relativamente limpo, né? Então, existe sim hoje fundos de fomento que você pode buscar, franquias de pequeno valor, que você não precisa investir milhões de reais para ter uma franquia gigantesca. Hoje você consegue aí, tem um amigo meu aqui, o Arthur Hipólito, que tem algumas franquias bem interessantes aqui na cidade de Campinas, um empreendedor aqui de Campinas, fez o MBA comigo. Ele tem algumas micro franquias e hoje com pequena, 4, 5 mil reais hoje no bolso, você consegue ter uma franquia. Eles mesmos financiam essas franquias se você precisar. Qual que é? Eu vou falar um pouquinho de franquia, né? Claro que o assunto é extremamente amplo e tal, mas uma noção. Qualquer empresa pode se tornar uma franqueadora, não? Sem dúvida nenhuma, desde que você tenha um produto campeão ou um serviço campeão desejado por muitas pessoas que queiram empreender e queiram pagar para entrar nesse jogo, né? Então, se você hoje pegar as grandes franquias, vamos pegar algumas americanas, McDonald's, uma nacional Bob's, o próprio Habib's, né? Que são franquias gigantescas, né? Mundiais, né? O Habib's agora está indo internacional, né? Eles pararam depois de setembro 9, né? Sim. Setembro 11, desculpa. Setembro 11. Eles recuaram, já estão agora internacionalizando, já estão no México, etc. Mas são franquias gigantescas, né? Mas são marcas desejadas, pessoas que querem investir. Você pega a franquia de perfumes do Boticário, todo mundo quer investir, porque é uma marca vencedora. Sim, mas são franquias caras. São franquias caras. Mas hoje, se você for para micro franquias, Doutor Jardim, Doutor Encanamento, Marido de Aluguel, etc, etc. São franquias pequenas, baratas, que você consegue... Sim, mas eu queria, Giovanni, que você explicasse qual que é a temática, como é que é o funcionamento da franquia. Bom, a franquia, ela pega Olha lá para o nosso telespectador. A franquia pega o exemplo de sucesso dela e ela replica para o franqueador, para o franqueado, aliás, né? Então, ela consegue replicar esse sucesso que ela tem e fazer a replicação dela de maneira que o franqueado tenha uma grande possibilidade de ter sucesso. Por que uma grande possibilidade de sucesso? Porque ele já testou a fórmula já está testada. Então, é você replicar aquela fórmula que você certamente, com muito trabalho, com muito suor, com muita dedicação, você realmente vai poder ganhar dinheiro como ganha o master franqueado. Agora, o franqueador é o master, tá certo? É a empresa mãe. Exato. O franqueador, ele vende você tem uma taxa que você paga para ter o direito de uso daquele produto, daquele serviço e tal. No entanto, o franqueador, ele te orienta em tudo, absolutamente tudo, e ao longo do trabalho, ele tem um percentual que ele ganha em cima do trabalho que você faz, é assim? Exatamente, ele tem o que é chamado royalties. Tá. Ele paga o royalties, você como franqueado, paga um royalties para o franqueador, além de ter que cumprir à risca as regras que ele impõe para aquele negócio rodar. Então, é muito importante para o franqueado, quando ele vai fazer a assinatura do contrato, é de saber, será que eu vou conseguir cumprir a regra, a risca da maneira que ele está me pedindo? Eu vou ter habilidade suficiente para poder cumprir com o que ele está me pedindo? Então, é muito importante, no momento de fazer a assinatura do contrato, saber se eu vou conseguir cumprir com essas regras, se eu vou poder atender aquilo que o franqueador está me pedindo. Mas também existe um trabalho, um questionário, uma pesquisa do franqueador em cima do franqueado. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. É como se fosse uma entrevista de trabalho. Ele vai perguntar quais são as suas habilidades, qual é a sua formação, de onde você veio, o que você fez no passado, porque, pegar o meu exemplo, eu trabalhei em tecnologia a minha vida inteira. Se eu quiser montar um restaurante que não é a minha praia, mas se eu quiser montar um restaurante sem nenhuma experiência no restaurante, certamente esse franqueador vai me glosar, porque eu não tenho experiência. Essa história, por exemplo, de que alguém fala, isso eu já ouvi muito, até acho que eu mesmo já devo ter falado ao longo da minha vida, aí qualquer coisa eu pego uma franquia, monto uma franquia. Não. Por exemplo, eu não conseguiria montar uma franquia de um produto alimentício se nunca na minha vida eu trabalhei com isso. Exato. Não consegue? O próprio franqueador, se ele for um franqueador muito sério,
ele vai te glosar, falar, não, você não tem experiência, você vai colocar aqui 100, 200, Mas 300 esse mil reais. know-how todo não é oferecido ao franqueado? Sem dúvida que é oferecido, mas se eu não tiver no meu DNA essa habilidade intrínseca, eu certamente tenho uma grande possibilidade de falha, né? Diferentemente se você for para o mercado. Vamos pegar agora uma franquia de perfumes, né? Tá. Onde você vai praticamente mover caixas de perfume para fora da sua loja, fazendo um bom atendimento, tratando bem o seu cliente, deixando a loja sempre em dia, sempre bem arrumada. Não tem uma habilidade intrínseca de manuseio de comida, de contratar cozinheiros. Entendi. Tem que você saber comercializar aquele produto de maneira nobre, com a nobreza que aquele produto merece. Diferentemente do negócio mecânico. Vou montar uma franquia de mecânicas de uma empresa alemã que existe hoje aqui no Brasil. Se eu não tenho a menor noção de onde fica o motor do meu carro, eu não tenho hoje, eu sei que fica na frente, mas o que tem ali debaixo do capô eu não tenho a menor ideia, e nem tenho vontade. Certamente o franqueador que está trazendo esse potencial franqueado para dentro da sua rede e ele entender que ele não tem o perfil, ele glosa, fala, você não serve para mim. Joeval, pela experiência que você tem, se você tem o dinheiro, vamos pegar uma franquia de perfume, sem citar nomes aqui, mas uma franquia de perfume. Se você tem o dinheiro para comprar a franquia, e claro que eu acho, não sei como é que funciona, você compra a franquia, é só o direito de uso, depois tem toda a montagem da loja e tal, que são outros custos que também é do franqueado, tá certo? Exato. Muito bem. Se você tem esse dinheiro, qual que é a vantagem de ele ser um franqueado, ao invés dele, por exemplo, montar a loja, a perfumaria, por exemplo? Exato. Eu acho que o primeiro exercício que ele tem que fazer é quanto esse dinheiro vai me dar no bolso se ele ficar estacionado no banco. Primeira pergunta que ele tem que fazer. Quase 1%, sei lá. Se você chegar no final do dia, é melhor eu deixar o meu dinheiro no banco trabalhando por mim do que montar um negócio, correr o risco e me trazer o mesmo 1%, não vale a pena, né? Tá. Agora, se eu falar, esse negócio do perfume vai me dar 10% de retorno no meu investimento nos próximos 36, 48 meses. Vale a pena. Segundo exercício, por que montar a franquia? Porque trazer uma marca conhecida. Porque o dinheiro que você vai gastar em construir a sua marca, em tornar a sua marca relevante, tornar a sua marca conhecida, fazer a sua marca chegar no boca a boca, é imenso o dinheiro que você tem. Ainda mais se você quiser ter uma cobertura nacional com a sua marca. Então, um dinheiro muito grande que você vai colocar e talvez você não tenha esse retorno, porque você vai morrer na praia, você não vai ter essa liquidez para colocar no negócio. Agora, se você já vende uma marca estabelecida, conhecida, que está na cabeça, no top of mind dos seus clientes, o esforço que você tem que fazer é só saber o ponto que você vai colocar e se aquele ponto vai ter o retorno que você deseja. Ou aquilo que o franqueador acha que você vai ter ou propõe que você vai ter. E aí é trabalho, Alberto. Aí é você colocar a sua imaginação em prática. Se amanhã você não for mais professor, se você não der mais consultoria, se você tiver que abrir uma loja de perfume, você vai atrás de uma franquia ou você vai abrir a sua? Eu vou atrás de uma franquia. Vai atrás de uma franquia. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, não é só faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Aqui no caso é faça o que eu falo e faça o que eu faço. Exato. O que eu faria. Faça o que eu faria. Muito legal. Hoje, as franquias, elas estão aí em vários... Às vezes você está num lugar, por exemplo, você para num alto posto, na estrada, posto de serviço e tal, sempre, claro, tem as grandes franquias e tal, mas sempre há diferença. Por exemplo, pizzaria, você vai numa determinada franquia, é um pouquinho diferente o sabor aqui, um pouquinho ali e tal. Não existe, essa é a minha pergunta, não existe uma fiscalização efetiva para que tudo saia dentro do mesmo padrão? Sem dúvida nenhuma. Existe uma cadeia de restaurante italiano, temos uma ou duas aqui em Campinas hoje, que o Sérgio Arno, que é o proprietário da franquia, é o franqueador master desse restaurante italiano, você tem que comprar o produto dele. Ele produz o produto para o Brasil, para todas as franquias. Para quê? Para que se você for em cada um desses restaurantes que ele tem como franqueados, tenha o mesmo sabor, a mesma apresentação, o mesmo ambiente, até o mesmo cheiro. Em todas as casas que você for. Então existe sim a preocupação. E muitas dessas casas trazem já o produto pré-pronto para que ele prepare ali com pequenos toques, ou seja, você tem uma possibilidade muito pequena de sair fora do padrão. Então
Essa é a grande vantagem da franquia também. E quando você negocia uma franquia e não deu certo? Porque o franqueador, as grandes franquias, pelo menos, fazem pesquisa, onde seria melhor, onde não seria melhor, onde pode ser feito, onde não pode ser feito, enfim. Quando você entra numa dessa franquia, um pouquinho até maior, mas não virou, o risco é só do franqueado ou o franqueador está com ele junto? Eu diria que 95% do risco é do franqueado. Que coisa. E 5% existe um pool hoje. Os bons franqueadores hoje, Alberto, eles trazem para a mesa a possibilidade da revenda da sua franquia para um terceiro, né? Existe uma grande franquia de chocolates aqui no Brasil, que existe um pool onde o próprio franqueador, se você for ali na conversa, se você for no chat com ele ali, ele diz, olha, eu tenho uma loja aqui no supermercado tal que o atual franqueador o franqueado não tem interesse, você pode adquirir aquilo lá e... Ele fala, o franqueado não tem interesse, ele não fala igual, não está indo bem. Né? Não, o franqueado não tem mais interesse. O franqueado não quer mais, por razões particulares, o franqueado tal. Mas então, via de regra, é o franqueador, perdão, que tem o risco. Tem que vai arcar com todos esses riscos aí. Exato. Por isso que eu falo que o planejamento é vital para o sucesso do seu negócio. Se você não tiver um bom planejamento, se você não conhecer em detalhes a operação, e de novo, né, tem que estar no seu DNA. Se o seu DNA não estiver pronto para esse tipo de negócio, é melhor não entrar. Deixa o dinheiro no banco. Então vamos entender o seguinte, né? Você falou do DNA e tal, porque por vezes as pessoas imaginam o seguinte, a franquia, ela vem mais de mão beijada, vem muito mais fácil e tal, mas se você de repente não tem nada a ver, vai ser muito complicado. Agora, se está no seu DNA e você tem tudo a ver, por vezes você também acha que vai conseguir nadar sozinho. E talvez não seja o caminho. Talvez aí o barco do franqueador pode te dar um help quando você necessitar. Quando chegou para a entrevista aqui, o Joeval, primeira coisa que ele falou depois de me cumprimentar, ele falou assim, parabéns pelo aplicativo. Você gostou, né, do aplicativo? Fantástico, Alberto. Eu falo sempre, você teve uma sacada que poucos do esporte tiveram. Um revés na sua vida te empurrou para esse exercício de sucesso que você tem hoje no aplicativo. Um aplicativo extremamente interessante, um aplicativo hoje que você cativa aquelas pessoas que querem te ouvir, né? Tem o seu exemplo, a sua marca é muito boa, a sua marca traz confiabilidade, traz alegria, então são coisas que você consegue, na sua transmissão, pela sua experiência, toda a sua bagagem de locutor esportivo, você consegue trazer. E trazer de uma maneira que hoje todo mundo fala, pô, eu não quero mais ouvir tal e tal estação, eu quero ouvir o Alberto. Então você conseguiu trazer isso aí para os seus fãs. No dia do trabalho aqui, no nosso Visão Geral. Joeval, sem entrar aí item por item, claro assim, mas a grosso modo, essa flexibilização que está se propondo efetivamente nas leis trabalhistas, como é que você vê isso? Bom, eu vejo como a possibilidade de a gente diminuir os encargos para o empregador, né? A possibilidade de você terceirizar algumas funções não chave da sua empresa, como manufatura, limpeza, segurança, que não seja core, não seja a cerne da sua atividade principal, né? Principal da sua empresa. E é uma grande oportunidade a gente tem de trazer essas pessoas de volta para o mercado, né? Porque reduzindo o custo do Brasil, né, que é o custo que a gente tem que pagar sobre os impostos, fundo de garantia, INSS, etc., essa possibilidade de você flexibilizar essas leis trabalhistas traz aí a oportunidade de trazer novas pessoas para dentro do mercado. Então eu vejo com bons olhos. Obviamente a gente tem que a cada ano, a cada nova legislatura, a gente tem que modernizar essas leis. A nossa lei data de 1940, a CLT não muda desde então, né? E essa modernização, acho que nesse momento, onde a gente tem uma grande quantidade de pessoas desempregadas, pode abrir aí uma nova oportunidade para essas pessoas voltarem ao mercado de trabalho. Sobre a terceirização, pelo que você já disse aí, en passant também é algo que lhe agrada. Eu acredito que sim. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, de vendas... Mas agora haverá... Estuda-se a possibilidade, né, também de você terceirizar a atividade fim. A atividade fim, eu acredito muito difícil uma empresa colocar a atividade fim dela, a atividade core dela na mão de um terceiro.
Eu acho muito difícil isso aí. Não faz sentido para mim se eu tivesse uma empresa... Até porque, né, Gervaldo? Desculpa interromper. Fica à vontade. Até porque a atividade fim, o profissional ali, ele fica sabendo tanta coisa da empresa, né? Como é que você vai deixar alguns segredos da sua empresa, assim, à vontade, para ele depois sair da sua empresa, prestar um serviço numa outra empresa do mesmo segmento e tal, levar todo o seu expertise, aquela coisa toda, complicado, né? Então, os patrões, os donos dessas empresas, até as empresas multinacionais, elas vão manter essa atividade fim ainda sobre a dominância dela, não tenho dúvida. Agora, aquelas atividades que não foco dela, logística, por exemplo, por que eu tenho que ter caminhões aqui para fazer a minha entrega? Por que eu tenho que ter pessoas contratadas debaixo do meu guarda-chuva para limpeza e segurança? Então, hoje existem empresas extremamente competentes para fazer segurança, limpeza, logística, etc., e até manufatura, onde eu vou fazer o quê? Aquilo que eu conheço, vender o meu produto, entregar o meu produto com excelência na mão do meu cliente. Ponto final. Então, acho que aí existe uma grande possibilidade de melhoria e, obviamente, as empresas vão ganhar com isso aí. E nós, trabalhadores, também vamos ganhar bastante com isso. Falar em trabalhador. O trabalhador precisa de um mentor? Sem dúvida nenhuma, Alberto. Eu gosto de contar alguns exemplos da minha vida. Eu tive 2 grandes mentores na minha vida. Um primeiro aqui na Telebrás, o Oscar Oriei Nakagawa, que é um cara que me tirou da minha zona de conforto. E ele falou muito claro para mim na Telebrás, falou, cara, essa bancada aqui não te pertence. Você tem que sair dessa bancada aqui e ir para o mundo. Fala inglês, vá fazer uma universidade e eu vou te patrocinar aqui dentro da Telebrás para que você tenha uma carreira de sucesso. E quando eu fiz tudo isso aí, ele me empurrou para fora da Telebrás. Ele falou, sai que aqui não é o seu lugar, vai buscar o seu espaço. Então essa foi o primeiro grande mentor que eu tive na minha carreira e eu agradeço muito ao Oscar Noriei por isso. E o segundo mentor foi José Henrique Redó Castanheira, que foi o presidente de uma empresa que eu trabalhei em São Paulo, chamada Eriline. E ele me falou o seguinte, olha, eu vou te ensinar alguns segredos desse mundo corporativo, mas guarde para você. E a hora que você tiver alguém para você mentorizar, você passa isso aí tudo para ele. Então eu tive a chance há pouco tempo de mentorizar, de fazer uma mentoria para um funcionário meu, e esse funcionário meu sempre foi muito grato a mim, porque eu compartilhei com ele, colaborei com ele para o crescimento da carreira dele. Então todo mundo precisa de um mentor e a gente olhar para cima, pô, quero ser igual aquele cara ali. É verdade que Deus, quando fecha uma porta, abre 2? Eu acho que abre 4. Acho que abre até 4. Hoje eu tenho 4 grandes ocupações, né, que eu falo para você, que eu tenho muito orgulho de falar isso aí. Então, até uma dessas atividades é uma atividade voluntária, que eu já falei para você, de um projeto Ensina-me a Pescar, onde eu dou uma mentoria para pessoas que querem ou conseguir o primeiro emprego, ou querem mudar de emprego através de dicas de como se vestir, de como se comportar, quais são as perguntas tradicionais de uma entrevista de emprego. Então, essas 4 atividades que eu tenho me deixam bastante ocupado e me dão grande prazer, viu, Alberto? Nas suas palestras, você já contou aquela história do monge que andava por um determinado local e ele queria tomar água e servir numa casinha. Sabe dessa história? Não, essa eu não sei, Alberto. Eu não sei se eu posso contar aqui, acho que eu posso, o tempo dá. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas acham que o mundo acaba quando acontece alguma coisa na vida da gente. Perdi meu emprego, nossa. Essa é a história que o monge, vou resumir, pediu água numa determinada casinha e ainda falou para o dono, como é que é a vida de vocês aqui? Aí o dono falou assim, aqui a gente tem uma vaquinha aqui que dá um leitinho, a gente pega o leitinho, alimenta as crianças, vende um pouquinho, come uma comidinha e tal. Passou. Estava indo embora assim, aí ele viu que a vaquinha ia cair numa determinada ribanceira, o pessoal ia lá e falou, não, deixa, Deus sabe o que faz. Aí a vaquinha caiu, depois de 5 anos ele voltou lá para pedir uma água, tinha uma mansão maravilhosa, uma casa linda, uma fazenda fantástica, ele falou assim, que beleza, parabéns, sempre foi assim aqui? Não, aqui a gente tinha uma casinha pequenininha, a gente vivia de uma vaquinha, mas ela morreu, nós tivemos que correr atrás de muitas outras coisas. Então é mais ou menos isso. Fantástico, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Porque a gente fica numa zona de conforto, às vezes as pessoas, eu sempre digo, o novo é excitante, é importante. Tal. Claro que você não vai chutar seu emprego hoje e vai, precisa fazer como fez o Joeval aqui, precisa ter um mentor que vai devagarinho te empurrando até o momento que tá pronto, ó, um abraço. Um abraço. Mas a gente fica muito na zona de conforto, não, Joeval? Fica, total, Alberto. A gente esquece dos amigos, né? A gente começa
a esquecer dos amigos, da cerne da sociedade, que são os amigos, a família. Então a gente começa a colocar um pouquinho de lado e a hora que a gente começa a ver que precisa de uma ajuda, essas pessoas não estão ao lado porque você não adubou essas relações, né? Então eu falo muito o seguinte, quando a gente está nessa zona de conforto, a gente tem uma autoconfiança muito grande e acaba alimentando o seu alter ego, né? E aí você acaba caindo da ponte. Então eu falo muito o seguinte, cultive as suas redes de relacionamento, tome aquele café com aquele amigo que te convidou e você, pô, não tenho tempo. Vá a clubes, se você pertence a um clube, vá ao seu clube, conheça o seu clube. É o network. É o network. Eu acho que é muito importante. Não deixe de participar de feiras. Aqui em Campinas, graças ao novo espaço que foi criado aqui, temos feiras maravilhosas. Semana passada teve uma feira de cervejeiros artesanais. Eu fui lá conhecer, fantástico, conheci gente da maior categoria. Saiu bem de lá? Saí muito bem, tranquilo. Saiu borracho? Não saí borracho, saí muito bem, porque eu tive a oportunidade de conhecer empreendedores que estão fazendo a diferença através da manufatura de cerveja artesanal. Então, coisas que você nem imagina que você tenha uma habilidade, porque cerveja qualquer um pode fazer, né? Diferente de comida. Comidas tem que ter um dom, as cervejas tem que fazer a receita certa, né? Então, isso aí eu descobri nessa feira. E falando com as pessoas, com os cervejeiros lá que estavam fazendo a sua cerveja, você começa a conhecer um mundo novo que talvez não tivesse ao meu alcance se eu não fosse nessa feira. Verdade. Então isso é muito importante. Relacionamento é uma coisa muito séria. Se dedique a esse tipo de relacionamento. Às vezes você declina tomar café com um amigo. Nós mesmos fomos tomar um café recentemente lá em Joaquim, lá em Souzas, né? No Mall de Souzas. E a gente às vezes abdica dessas pequenos relacionamentos, e olha onde a gente está, né? A gente se tornou quase amigo, quase um amigo claro, de verdade. E graças a essa amizade eu estou aqui de volta. Então, esse exemplo de cultivar pequenas, né, adubar pequenas plantas que você tem, que são seus amigos, é muito importante no momento de necessidade. Você pode ter um mentor de altíssima categoria que pode te ajudar no futuro. E o mais importante, né? No momento de que você precisar, você tem aquela mão para te puxar e te dar um abraço e vai te fazer muito bem. É isso aí, Joeval Martins aqui comigo. Agora eu sei. Você deu muita dica de como pedir emprego, né? De como ir para não pedir emprego, participar da entrevista e tal. Hoje está difícil arrumar até entrevista, não está não? Está dificílimo, viu, Alberto? Está dificílimo. Mas vai melhorar, não vai? Sem dúvida nenhuma. Já teve uma grande melhora. Grandes amigos meus que estavam aí no mercado já retornaram ao mercado. Alguns já estão trabalhando. Então, estou vendo assim um mercado bastante bem-humorado. Para trazer esses profissionais ficados de volta, trazer esse mercado. É porque também eu tive um amigo que mora hoje no condomínio Paraíso, que fica no céu, Renato Silva, o famoso bico fino, né? Grande repórter, ponte pretano juramentado, mas muito querido, né? Pelas torcidas de Campinas. Trabalhei com ele muito tempo, ele falava o seguinte: mais escuro que meia-noite não fica. Exato. Nós estamos o quê? Na meia-noite? Já estamos perto de 1h ou ainda estamos às 11 horas? Acho que está clareando, Alberto. Está clareando. Acho que já passamos um pouquinho. Já passamos, já está, eu diria umas 3h30 da manhã, já está naquele ponto de inflexão. Acho que agora o mercado está bem mais morado. As pessoas, as empresas estão vendo a necessidade, porque o ano passado eu, graças a Deus, tive muitas oportunidades de palestrar e treinar pessoas em vendas. Então as empresas e as pessoas se prepararam para esse momento. Então esse momento chegou e eu acredito que as empresas já estão sentindo que o brasileiro vai voltar a ter confiança no mercado, já está comprando mais. Eu diria o seguinte, ainda vai ter um momento de transição importante, mas o mercado está bem melhor do que estava ano passado. Ô Joeval, para nós, cidadãos, eu acho que a Lava Jato mostrou muita coisa. Para muita gente foi um sentido talvez vingança é uma muito forte a palavra, mas uma satisfação que de certa forma o judiciário está dando ao brasileiro e tal. E para o mercado, todas essas delações e tal, como é que mexeu com a economia? Acho que o mercado não podia estar mais positivo com todo esse movimento da Lava Jato como está hoje, né? As empresas estão vendo que esse jogo de corrupto e corruptor não funciona mais, né? Então, não acredito que vai ser totalmente dizimada a corrupção no Brasil. Não tem jeito, mas vai minimizar muito, né? Muito, vai diminuir muito. Imagina se todo esse dinheiro que, por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro conseguiu roubar,
estivesse hoje nos hospitais do estado do Rio de Janeiro, estivessem investidos em educação ou na segurança pública, onde lá os policiais hoje estão num total miserê com relação até a ferramenta de trabalho, arma, revólver, arma, munição e carro. Então hoje está uma situação deplorável, mas as empresas estão dando conta já que esse jogo não vale a pena mais ser jogado. Veja o que está acontecendo com o dono da Odebrecht, né? Ele está desde agosto de 2015 na cadeia, né? E sem uma luz no fundo do túnel dele sair. Então as pessoas estão mais cautelosas. Os caras mais ricos do país. Né? Exatamente. Então acredito que vamos viver um momento bastante interessante na nossa economia daqui para frente. Você sabe quando você fala em Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, me passa a impressão de que ele talvez tivesse conseguido a longevidade eterna. Dá a impressão que o cara não vai morrer, imortalidade. Exato. Para que tanto dinheiro? Para que tanto dinheiro que o cara quer? Exato. Não tem sentido, né? E ganha de uma maneira totalmente ilícita. Ilícita. Licitamente já não precisa ter tanto dinheiro assim. Imagina ilicitamente. Então, não realmente precisa, mas acho que as demandas que ele tinham pelos seus as seclas, né, eram gigantescas, né? Eu imagino esse cara como fazia para dormir o sono dele à noite, quando ele chegava em casa, ter que olhar para os filhos deles, vendo o que ele fez. Eu não consigo entender como essa pessoa consegue ter essa dignidade de dormir após isso. Permita contar uma história aqui, Alberto. O meu pai trabalhou para uma pessoa por 46, 47 anos da vida dele, uma pessoa muito rica aqui de Campinas, e ele trazia muito trabalho para casa. Eu nunca me esqueço que ele levava alguns cheques que ele tinha que depositar no dia seguinte, quando tinha ainda overnight, etc, etc. E eram cheques de 6 milhões, 8 milhões, 13 milhões, que eu achava um negócio assim, que saltava os olhos, né? E uma vez eu fiz uma brincadeira com meu pai, eu falei, pô pai, por que o senhor não pega esse dinheiro e investe uma noite, né, para o senhor pagar a minha faculdade? Ele falou assim, você vai dormir o meu sono? E isso aí nunca saiu mais da minha cabeça. Então, quando eu penso, imagino como esses caras fazem... Você tinha? Eu tinha 14 para 15 anos, né? Foi a maior lição de ética que você teve na vida. Nunca mais esqueci. Chevão, acabou nosso tempo. Obrigado que pena, demais, Alberto. viu? Que pena, Alberto. Agradeço muito a tua presença aqui. Sempre um prazer muito grande, né? E será convidado outras vezes para a gente falar sobre esse momento. Espero que até muito melhor daqui para frente. Sem dúvida, Alberto. Conto com esse convite. É sempre um prazer estar do seu lado. E quiçá daqui 2 semanas a gente possa vir aqui, talvez, falar um pouquinho da nossa Ponte Preta como campeã paulista. Muito bem. Está aí, portanto, Joeval Martins, professor executivo da Fundação Getúlio Vargas de Campinas, me dando o prazer enorme da entrevista hoje, nesse feriado. E espero que vocês tenham gostado, porque eu também gostei muito. Saúde, paz, alegria, bom final de feriado para vocês aí, tá bom, gente? E até amanhã. Vamos embora então, Joeval? Bora. Muito obrigado, Alberto. Valeu.